Oi, sou Paulo Marchetti e estou aqui de volta para contar mais histórias dos bastidores da MTV sob o ponto de vista, sob o meu ponto de vista e o ponto de vista dos projetos que realizei lá dentro quando trabalhei de 93 a 2000. E hoje separei aqui esse vídeo para falar de dois projetos do Legião Urbana, o qual eu fiz. Um foi o acústico e o outro foi o especial Legião Urbana. O acústico eu não gravei, mas eu fiz a edição final, que depois foi lançada em home video, junto com o CD e posteriormente em DVD. É, essa edição especial fui eu que fiquei encarregado de fazer. E o acústico ele foi gravado em 92. Eu inclusive fui convidado, eu não lembro se era ingresso ou se era nominalista, por ser uma gravação e não um show de venda de ingresso. Eu não lembro o que era, mas eu era convidado e não pude ir, porque eu fui trabalhar. Eu trabalhava acho que na Cinema Centro na época, tinha gravação no mesmo dia e eu fiquei na função da gravação na Cinema Centro e acabei que não fui assistir o acústico, é, que foi inclusive perto de casa, na Turiaçu, num lugar que tinha lá, que hoje é uma igreja, se não me engano. Eram poucos quarteirões da minha casa, de onde eu morava. E então chegou 98. 98 foi o ano que eu comecei a planejar o meu livro, o Diário da Turma. 1976, 1986, a história do rock de Brasília. Para quem não sabe, eu cresci em Brasília e cresci junto com a Turma da Colina, onde surgiu Plebe, Capital, Legião, é, Paralamas e entre outras tantas bandas. E aí, eu em 2001 lancei esse livro pela Conrad, e em 2013 lancei a segunda edição, que está à venda inclusive aí nos sites que eu deixei na descrição aqui do YouTube. Só dá uma olhada lá que escolheu o seu site preferido. Ano que vem, inclusive, esse livro faz 20 anos e estou aqui torcendo para que aconteça algo especial para comemorar essa data. Mas enfim, em 98 aconteceu de eu começar a planejar o meu livro e então eu levantei uma lista de mais ou menos 10 nomes, não chegava a ser 10 nomes, de 7 a 10 nomes, com quem eu queria conversar, porque a princípio eu só ia falar com 10 pessoas, com as pessoas que eu considerava essenciais para contar a história da turma, mas acabei conversando com 70 e 60 entraram no livro. É, um, um, um foi me levando para outro. Então, dessa lista inicial, tinha gente que estava em Brasília ainda, isso voltando a lembrar em 98, e tinha gente que morava no Rio. Então, eu dividi minhas férias de 30 dias, fiquei uma semana no Rio e depois fui para Brasília. Eu liguei, essas pessoas da lista foram pessoas que eu liguei antes. Falei, olha, estou saindo de férias, vou fazer o livro tal. Depois de ter resolvido já fazer o livro, já ter falado com essas, inclusive essas pessoas, entre outras. E, e falei, ó, tô indo gravar, não, beleza, vem aí tal. Cheguei no Rio, falei com as pessoas que eu queria falar, tinha marcado com o Dado e com o Bonfá. Só que chegando lá, eu liguei para eles e os dois estavam nos Estados Unidos. Estavam, não sei se em Los Angeles, mas eles estavam mixando o acústico. E eu, pá, fiquei com a pulga atrás da orelha. Aí passou as férias, fui para Brasília conversar e entrevistar outras pessoas da turma, envolvido no livro, já fazendo pesquisa também, no Correio e no Jornal de Brasília, pesquisa de foto, tudo. Eu separei duas férias minhas da MTV em 98 e 99 para colher todo esse material que depois veio a ser o Diário da Turma. Aí quando eu voltei dessas férias de 98, logo nos primeiros dias, se não no primeiro dia que eu voltei, os chefes vieram e falaram, olha, levanta todo o material que tem do acústico Legião. Material bruto, o que foi pro ar, câmera paralela, vê o que tem aí.
levanta porque eles vão, a EMI e o grupo vão lançar o CD e a gente vai transmitir o acústico completo inteiro. Falei, opa, então beleza. Fui na fitoteca, peguei todo o material e infelizmente não tinha muita coisa. Porque na época o acústico não tinha o glamour que depois veio a ter. Ainda era o início da MTV e ninguém conhecia muito bem sobre isso, nem a MTV e nem os artistas. Antes da Legião gravar em 92, tinha tido duas gravações, uma do Camisa, que foi o programa piloto mesmo de verdade, depois teve um Barão Vermelho e esse do Legião. Só que esses três primeiros esses três primeiros foram vistos como programas piloto. Eles não tinham esse caráter, não, vamos captar, vamos. Tanto que o Renato Dado e o Bonfá, em entrevista, falaram que não teve ensaio. Eles se encontraram, se reuniram um dia na casa do Renato, com dois violões. O Bonfá não sei nem se tinha pandeiro, tinha nada, de repente acho que não tinha nada. Ficou lá batendo no sofá e só falando, então essa parte eu faço um pandeiro, aqui eu toco um bongô. Combinaram ali, fizeram esse ensaiozinho tosco no meio da tarde e acabou. Essa foi a preparação do Legião para gravar o acústico. Eu considero, inclusive, um dos melhores acústicos, se não o melhor, das versões brasileiras, porque ele é muito raiz, ele é muito o que o acústico tinha que ser. Que a ideia era exatamente essa, não ter glamour nenhum, era a banda despida da sua produção e com planos mais planos de câmera mais elaborados, lentos, com começo, meio e fim. Então a ideia do acústico inicial era essa. Eu escrevi, tem um texto sobre isso no 7 Doses de Cachaça, em que eu falo sobre isso. Então eu gosto muito desse acústico do Legião. Levantei todo o material na fitoteca, não tinha muita coisa. Não tinha câmera paralela, que era um material bruto de uma câmera só, ou da grua, ou uma geral, com as quais eu pudesse cobrir eventuais cortes errados, takes ruins. Não tinha nada, eu tive que me virar. O que tinha era assim, um corte final, já o acústico, o que foi pro ar na época, que só foi meia horinha, poucas músicas, e então tinha um corte dessa versão de meia hora, tinha um corte da versão de uma hora, eu acho, e fora isso tinham 3 ou 4 take 2 de algumas músicas que o grupo pediu para fazer de novo no bis, que geralmente se faz, geralmente não, acontece isso em gravação de DVD, em gravação de acústico, o bis ele serve para você refazer algumas músicas. Terminado o show, o artista faz o show dele normal, repertório normal, chega no bis, a equipe do artista e o artista conversa com a equipe de vídeo e de áudio, vê o que precisa ser refeito, o que é melhor ser refeito, e aí eles usam o bis para refazer algumas músicas. Isso aconteceu no acústico da Legião, eles fizeram, não tinha muita coisa, eram 3 ou 4 músicas mesmo, não lembro quais eram, eu só lembro de uma, que era do Neil Young, a versão que eles tocaram do Neil Young. Então eu tinha que me virar. Tanto que se você vê logo o primeiro take do acústico, é uma grua subindo, que a grua balança. O certo seria eu tirar esse take, esse erro, cobrir com uma outra imagem e depois sim voltar quando ela estivesse mostrando melhor o grupo. Acontece que eu não tinha o que colocar, não tinha imagem para cobrir. Eu tive esse problema durante o show inteiro.
eu não lembro as partes, eu fiquei 3 meses trabalhando nesse acústico, na edição desse acústico, porque não era que nem hoje que você senta numa ilha e faz de uma vez. Não. Ah, não termina hoje, termina amanhã ou depois de amanhã. Eu tinha horários tinha escala de edição, assim como tinha a escala de gravação na, no quadro da coordenação com todo mundo, gravação dos programas, a gente tinha uma escala de edição. Então, geralmente eu falava, eu preciso de meia hora, preciso de uma hora, e não passava não dava para passar muito de uma hora, é, porque tinham outras pessoas para editar e cada departamento trabalhava num período. Esse período mudava conforme o ano, conforme a programação e conforme o combinado entre os gerentes. Às vezes a gente editava na parte da manhã, às vezes a gente editava na parte da tarde ou na parte da noite. É, e, era, e, era, e era pouco tempo, então assim, eu tive que fui, foi de um jeito pingado que eu ia editando o acústico do Legião. Então demorou uns 3 meses. Até porque quando eu comecei a editá-lo, eu ainda não tinha o áudio. Eu não editei em cima do. Putz, sabe que eu não lembro se eu já tinha ou não o áudio? Talvez já tivesse. Aí o que acontece, você põe o áudio já na fita de vídeo, na beta, a fita que a gente finalizou. O trabalho era uma beta de 90 ou de 120. Ela me veio já com um áudio e eu botei a imagem, botei o vídeo conforme o áudio já estava pronto. Mas naquela época eu não lembro o que a gente fez, o que aconteceu. Mas o certo é isso, que eu não tinha muita coisa, muito material para usar. Tive que usar slow motion, tive que dar alguns truques, pequenos truques, que tem gente que nem percebe, tem gente que nem vê. Mas se você analisar direitinho, com os olhos bem, bem atentos, vai perceber algumas imagens em slow motion, por exemplo, que foi um recurso que eu usava é, quando tinha algum erro grotesco e que eu tinha que cobrir e não tinha material. É, curiosidade teve na música do Neil Young, que a gente começou a editá-la e a gente, né, como eu falei agora, você sincroniza o áudio com o vídeo e segue, né, no começo da música você sincroniza o áudio com o vídeo e segue editando, né, tudo sincronizado. Só que rolava a introdução, tem a introdução instrumental, aí depois tinha mais uma outra parte, quando ia para outra parte, o Renato começava a cantar, saía de, de sincronismo. E aí ficava aquela coisa, não, então vamos resolver no final, vamos resolver no final. A gente sempre tentava, não dava, vamos resolver no final, até que chegou a hora, falou, a gente já editou tudo, temos que editar o Neil Young. Beleza. E aí a gente lá, tentando ver o problema, o que acontecia, voltava, vinha, trocava take, botava, escutava de novo. E como eu disse, a D2, onde eu editava o acústico, sempre tinha gente lá, outros profissionais. Lá também ficava a sonoplastia. E inclusive foi Miguel Lopes, o sonoplasta, que resolveu o grande mistério. Porque a gente tentava, porque entrou, se eu não me engano, teve um dia que eu basicamente fiquei nessa música. Eu entrei, terminei de fazer alguma coisa de imagem do acústico e fiquei quase na minha hora inteira trabalhando nessa música. E, e, e a gente ali na tentativa, eis que o Miguel sai da técnica, onde ele ficava com a mesa de som e tal, ele falou, descobri! Finalmente eu descobri. O que aconteceu? A música tinha 2 takes. O Legião, no CD, o Dado e o Bonfá, o que eles fizeram nessa mixagem final?
Eles pegaram a introdução do take 2 e colaram na versão do take 1 da música. Então, o começo da música é um take e o resto, tirando a introdução, o resto é outro take. E aí o Miguel descobriu isso. Aí na hora que ele descobriu isso, aí sim, foi fácil, porque aí como a gente também tinha gravado, ainda bem, né? A gente tinha gravado os dois takes, o take 1 e take 2, aí foi só fazer a mesma coisa, cobrir cortar do take 2 pro take 1 e aí cobrir esse corte. E aí foi normal, mas isso demorou, isso deu dor de cabeça. Aí depois a gente foi lançar esse acústico no Sesc Pompeia, teve uma apresentação especial para os jornalistas. Inclusive foi. Aí o que aconteceu? Teve duas versões desse lançamento. Teve uma versão exclusiva para MTV e teve a versão que foi para o home video, que a gravadora lançou, que é só o show. Na MTV, o que eu fiz? Peguei Dado e Bonfá, botei eles no estúdio e eles foram me contando música a música. Isso eu não achei mais, não vi, não sei se tem aqui no YouTube, não achei mais, infelizmente. A gente fez uma entrevista bacana, eu foquei essa entrevista no acústico e nas músicas. Então, cada música, eles antes de cada música, eles entravam, contavam sobre aquele som, o contexto da música e tal. E de repente foi nesse especial que eles contaram que fizeram só um ensaio rápido à tarde na casa do Renato. E aí foi isso. Então, aí pra MTV teve essa versão um pouquinho maior do acústico. De repente foi 2 horas de grade, porque além das músicas tinha essas intervenções com eles falando das músicas. E então eu fiz essas duas versões. Infelizmente não tenho a que foi pro ar na MTV. Espero um dia encontrá-la por aí. Bom, isso aí foi em 98, foi em 99 esse lançamento. O Renato Russo já tinha morrido. Em 96 eu fazia um programa que chamava Arquivo MTV, que era um programa basicão, ele era bem bacana, não custava nada e era basicão. E eu era o responsável por ele. Eu não sei quanto tempo ele durou, se foi uma ou duas grades, mas ele começou na grade de 96. É, a ideia dele é pegar matérias sobre o grupo Vou Fazer Arquivo MTV da Madonna, que inclusive rolou. Eu pego matérias da Madonna, não tem cabeça de VJ. É só reportagens dela, reportagens da MTV, entrevista, making off, tudo. Eu pegava tudo, por isso que chama arquivo. Eu ia na fitoteca e falava assim, me dá tudo que tem da Madonna. Aí eu ia para decupagem com uma pilha de fita daqui de baixo até o queixo, e começava a ver todas as matérias, tudo que tinha da Madonna e misturava com clipe. Esse programa, tinha alguns programas que a gente só entregava a cabeça, entregava o segmento que a gente gravava e os clipes eram inseridos na hora que iam pro ar. E tinham programas que a gente tinha que colocar o clipe, já entregar com um clipe inserido no programa. O arquivo era um deles. Então, e aí eu fiz, entre esses arquivos, que era sempre artista de ponta, Michael Jackson, Madonna, Legião Urbana, Marisa Monte, The Cure, não lembro, fiz um monte, Metallica, olha, fiz um monte de arquivo, e eram programas legais, assim, que me deu eu virei rato do arquivo MTV. Inclusive nessa época de conversas sobre o que será do arquivo da MTV, se vai, se quem abriu, que não é mais abriu, nessa confusão toda, eu já me dispus algumas vezes, falar, tô aqui, se precisar, me chama que eu tomo conta desse arquivo aí, que eu tinha, esse período aí eu tive sempre uma relação bem estreita com o arquivo.
E entre os programas que eu fiz foi um da Legião, um arquivo para comemorar. Esses programas eles sempre estavam ligados a de preferência a um lançamento. É, e o Legião em 96 lançou a Tempestade, logo na mesma época em que o Renato morreu. Então, como ia ter esse lançamento, eu fiz um arquivo Legião de apenas meia hora, infelizmente, porque ele tinha possibilidade de ser de uma ou meia hora, mas para esse aí me deram meia hora, não lembro porquê. E só que o que acontece? Eu montando, editando, fazendo o roteiro de edição desse programa do Legião, percebi que tinha muita coisa que não tinha ido pro ar, que não tinha sido mostrado. Tinha material bruto de entrevista, tinha material bruto de show, tinham, tinham coisas, pedaços de coisas que não tinham sido usadas e essas coisas. E eu separei, anotei, porque isso já era função pro arquivo. Então o que eu fiz foi anotei com carinho ali, sabendo que falei, não, peraí, que isso aqui pode dar jogo, guardei. E num dia desses de folga, que a gente tinha entre uma gravação e uma edição, que a gente ficava num departamento por vezes durante uma, duas, até 3 horas sem fazer nada, esperando o nosso horário, eu peguei esse material e falei, deixa eu ver se dá um programa mesmo. E todo esse material bruto e dava, porque eu vi que tinham músicas inteiras gravadas de shows feitos aqui no Ibirapuera, em São Paulo, e acho que de um show em Sorocaba, não lembro. Tinham 2 ou 3 entrevistas que tinham um pouquinho de material bruto e outras matérias e tal. Falei, então eu vou pegar e vou fazer vou mexer aqui. Aí fiz um roteiro de edição meio cronológico, porque Legião nunca deu muita bola para MTV. Como eu disse, não estou culpando nem nada, né? Não é nada disso. Vou me explicar melhor. Falei isso num dos primeiros vídeos. No começo, os artistas e as gravadoras não davam bola para MTV. Então não faziam clipes, não para eles tudo bem não ir lá dar entrevista, coisa que hoje é impensável, né? Mas nesse início para eles tudo bem MTV, que dane-se MTV, não serve para nada. Então o Legião não tinha clipe. Os clipes que a Legião tinha eram clipes que foram feitos para o Fantástico. O único clipe que Legião fez na era MTV foi o de Perfeição, que já é um clipe bacanudo, já tem uma fotografia, né? Já tem um roteiro e tal. O clipe de Há Tempos, você vê, é tosco, é vídeo, a câmera, foi um câmera na casa de cada um lá, fazer um playback de cada um, juntou, botou um fundo ali. Então, o clipe mesmo da Legião, clipe profissional, perfeição. Infelizmente, que foi lançado em 93, se eu não me engano. Infelizmente em 93 não tinha VMB, porque quem sabe se tivesse Legião não ia ganhar um VMB. Então chegou 97, um ano da morte do Renato, me perguntaram se dava para fazer alguma coisa bacana, alguma coisa legal sobre isso, para homenagear. E eu falei que eu tinha um programa pronto, era só marcar a ilha. E foi o que aconteceu, porque deixei ele pronto mesmo. Conforme apareceu uma ou outra matéria ao longo desse um ano, que na verdade eu acho que não apareceu nada de novo, mas como ele ficou guardado, se tivesse aparecido alguma coisa eu ia inserir ali no roteiro, mas não apareceu. Então eu fiz ele de ordem cronológica, fiquei sabendo depois, não chegou a mim esse elogio,
fiquei sabendo pela boca de terceiros. Não sei se essa história é verdade, mas a dona Carminha, é, me disseram que ela ligou para a MTV para agradecer, falando que tinha sido uma homenagem muito bonita, que muito especial, tal, e agradecendo. A pessoa que recebeu o telefonema pegou o agradecimento para ela, não passou para mim. E aí eu fiquei sabendo disso porque tinha gente por ali e que me contou. Mas independente disso, foram 2 trabalhos esse com Legião que foram trabalhos legais, que foram trabalhos que hoje se mostram bastante relevantes para os fãs. Do acústico eu não tenho nada, só editei mesmo, não tem nada de especial ali da minha área criativa, nada. Eu só peguei, juntei o material e montei o que era para ser feito da melhor forma que eu pude. A versão da MTV, do acústico que eu falei, que tem a entrevista com o Dado e com o Mofá, essa sim é diferente, foi legal fazer porque era uma entrevista. Eu tinha esses momentos bacanas de trabalhar na MTV e você poder fazer uma pauta para um artista que você gosta, para um artista que é seu amigo, que você é fã, fazer pauta pro Ramones, porra, sabe? Do cacete, fazer pauta pra esses artistas, pro Red Hot Chili Peppers, sei lá, pra esses artistas que a gente sempre escutou desde de moleque. É, então era gostoso, né? Teve um Skull Rock, que eu contei parte dele aqui, que o Raimundos tocou, festival Skull Rock, a final que rolou na Pedreira, em Curitiba. Como eu precisava de material do Raimundos, as matérias que tinham não eram suficientes. Aí eu falei, então vou fazer uma entrevista grandona com eles e qualquer coisa eu vou soltando aos poucos durante a programação, durante a transmissão, eu vou soltando essa entrevista. Então era gostoso, fiz uma pauta pro Raimundos, conversamos de uma forma bem descontraída, bem nada muito, sabe, aquela coisa formal, tal. Fiz isso com Titãs, com vários artistas, com Chico Science Nação Zumbi, com um monte, assim, artistas underground. Então era gostoso você escutar um CD, pegar a pasta do artista, sentar na tua mesa, abrir as reportagens todas lá e começar a ver o que vai perguntar, e depois montar, editar qual vai ser a primeira pergunta, qual vai ser a segunda pergunta, tal. Então tinham entrevistas que rolavam de uma forma bem prazerosa, assim, bem natural, virava uma conversa, sabe? E esse especial com esse acústico que passou na MTV, com o Dado e com o Bonfá dando depoimento, foi bem isso, sabe? Foi uma coisa bem descontraída, bem lá em casa mesmo, bem um bate-papo. Se você tiver, por favor, digitalize e coloque à disposição no YouTube para todos verem, inclusive eu. Então eu fico nesse vídeo aqui, fico por aqui com essa história do Legião. Tem outras pautas já prontas aqui e logo mais eu ponho mais alguma coisa, mais um vídeo novo, tá? Obrigado pela paciência, obrigado pela companhia, um beijo e um abraço.